Capítulo 927, lutando mais uma vez contra a fonte do trovão do Leão Roxó. Tradução, Ciberrevisão, Ed Padrim. 15 dias depois, Pântano Negro de 8.000 milhas. Como uma zona proibida mortal do continente da queda do céu, o Pântano Negro de 8.000 milhas era permanentemente coberto por nuvens cinzas escuras. Aqui existiam perigos depois de perigos. Se uma potência da destruição da vida entrasse, sobreviver seria arriscado, com 9 chances de morte e apenas uma esperança de viver. Mesmo uma fraca potência do reino mar divino poderia perecer aqui se a sua sorte estivesse faltando. Neste momento, um jovem vestido de preto apareceu nos céus acima do Pântano Negro de 8.000 milhas. Ele levava um sabre espesso nas mãos e sua aparência era limpa e comum. Ele parecia alguém que poderia ser facilmente perdido dentro de uma multidão. Essa pessoa era Li Ming. Depois que ele usou sua técnica de mudança de aparência. Depois de forçar o Bai ao recuar, Li Ming correu para o Pântano Negro de 8.000 milhas. Porque ele tinha que passar por várias matrizes de transmissão para chegar aqui, ele optou por usar a técnica de mudança de aparência, a fim de evitar problemas desnecessários. Ele não foi ver Muqianyu e Qin Shi Xuan primeiro. O Leviatã gigante havia nadado muito no interior do Mar do Sul e ainda estava a uma grande distância. Além disso, não havia matrizes de transmissão nas terras do fundo do mar. Mesmo que Li Ming fosse a toda velocidade em direção ao Leviatã gigante, ainda assim demoraria muito tempo. Li Ming não podia pagar pelo tempo que levaria para fazer isso. De acordo com as memórias de Situ Yongxi, ele tinha no máximo 1 ano antes de ter que lutar contra Yang Yun. A batalha era inevitável. Ele agora estava transbordando de medicamentos espirituais, e seu cultivo também estava se aproximando rapidamente de um gargalo. Se ele tivesse tempo suficiente e fosse capaz de se isolar, ele seria capaz de cruzar mais etapas da destruição da vida, saindo finalmente quando estivesse na 6ª ou 7ª etapa da destruição da vida. Infelizmente, ele só tinha um único ano. Ele tinha que fazer pleno uso deste ano, assim ele chegou no Pântano Negro de 8.000 milhas por um único objetivo. E esse era a fonte do trovão do Leão Roxó. Quando Li Ming estava no nível avançado do reino núcleo rotativo, ele havia entrado nos céus acima do Pântano Negro de 8.000 milhas e encontrou a fonte do trovão do Leão Roxó. Para não falar em absorvê-la, Li Ming quase foi devorado por ela. Se não fosse pela assustadora dissuasão do broto do deus Erege e a espada branca de Argento, ele poderia ter realmente morrido no domínio de trovões dos 9 céus. Deve estar aqui. Li Ming seguiu a rota em suas memórias e chegou embaixo da área da caverna do Imperador Trovão das 8 Mortes. Ele olhou para o céu. Tem certeza? Mu Guang perguntou. Cerca de 70%, Li Ming respondeu, não se atrevendo a ter certeza absoluta. O espaço e o tempo dentro do Pântano Negro de 8.000 milhas estavam em desordem. Mesmo que Li Ming tenha progredido muito no conceito de espaço e no conceito de tempo, ele não podia garantir que ele pudesse encontrar o mesmo local que ele havia chegado no passado. Li Ming suprimiu a aura do broto do deus Erege e disparou para os céus. Ele invadiu um mar de trovões incontáveis. Raios de luz brilhavam no céu e arcos elétricos varriam o céu. Para o atual Li Ming, esse tipo de trovão ilimitado era como um mortal se banhando em água morna. Não só não sentia desconforto, mas era bastante confortável e agradável. 10 milhas, 20 milhas, 30 milhas. Li Ming passou direto para o domínio de trovões. A cor dos trovões mudava constantemente em volta dele, e a força deles também aumentavam. No entanto, Li Ming parecia inconsciente de tudo isso. 70 milhas, 80 milhas, todo o caminho até a faixa de 90 milhas do domínio de trovões. Aqui, não apenas a cor do trovão mudou, mas até mesmo sua forma mudou. Os primeiros trovões eram na forma de arcos, mas o poder dos trovões atualmente aqui eram lâminas fantásticas de luz cintilante. Roxo esbranquiçado, roxo escuro, vermelho dourado, tudo interligado em um único trecho interminável de trovões que continuava para sempre sem menor som. Parecia uma neblina multicolorida, uma terra colorida onde moravam os imortais. Sob essa fachada tranquila, havia na verdade uma aterrorizante intenção de matar escondida.
O relâmpago vermelho dourado aqui tinha sido usado por Li Ming para romper a primeira etapa da destruição da vida. Se o suficiente desse relâmpago vermelho dourado estivesse reunido, até mesmo uma potência do reino mar divino seria atingida até a morte. Quando o cultivo de Li Ming estava no nível avançado do reino núcleo rotativo, ele foi forçado a parar por aqui, incapaz de ir mais longe. Mas agora, mesmo esse feroz relâmpago vermelho dourado e roxo não era uma ameaça para Li Ming. Continue subindo. 100 milhas do domínio de trovões. No passado, embora Li Ming não tivesse se atrevido a entrar 100 milhas no domínio de trovões, ele ainda havia liberado um pouco de sua percepção para investigar a área. 100 milhas no domínio de trovões e 90 milhas no domínio de trovões eram duas realidades completamente diferentes. Havia numerosos trovões grandes e pequenos aqui em cima, cada um deles flutuando em volta de estrelas claras no céu. Um aterrorizante poder do trovão formou um campo de força que os envolvia. O espaço perto dessas bolas de trovão já estava em frangalhos, e inúmeras rachaduras espaciais cobriam a área. Independentemente de espaço ou energia, ambos eram instáveis, e até mesmo o poder das leis foi afetado. Se em 90 milhas do domínio de trovões fosse um lugar onde uma potência do reino mar divino que estudasse o cultivo do atributo trovão pudesse sobreviver, então a 100 milhas no domínio de trovões era uma verdadeira zona proibida mortal. Todos os que entraram aqui estavam condenados à morte. Até mesmo Li Ming tinha que ser extremamente cauteloso depois de chegar em 100 milhas no domínio de trovões. Ele não se atreveu a apressar-se. Em vez disso, ele usou sua percepção para investigar a área. Eu me pergunto como essas ilhas foram formadas. Os céus do domínio de trovões em 100 milhas eram completamente diferentes, como se este fosse um mundo completamente diferente. Muitas ilhas de vários tamanhos flutuavam no céu, e cada uma dessas ilhas possuía uma árvore divina magnética. Essas árvores divinas magnéticas coexistiam seguramente com os trovões que flutuavam no ar. Algumas delas tinham até raízes que se estendiam para as bolas de trovão, absorvendo sua energia. Todos e cada uma dessas árvores divinas magnéticas eram, sem dúvida, tesouros preciosos. Era só que a última vez que Li Ming tinha vindo aqui, ele não podia nem se aproximar delas, muito menos pegá-las. A própria árvore divina magnética contém um poder de ataque aterrorizante e também é incomparavelmente resistente. Cortá-las não seria nada fácil. Mesmo que o eu atual queira investigar essas árvores divinas, isso também é muito perigoso. Li Ming pensou por um momento. Então, seus pensamentos de repente se agitaram e um sorriso se curvou em seus lábios. Você veio. Não há necessidade de se esconder, eu já senti você. Os olhos de Li Ming se concentraram em uma direção. Vários instantes de tempo depois, o relâmpago começou a ondular como ondas na água, formando incontáveis filamentos de raios que se juntaram, formando finalmente um pequeno leão roxo. Este leão tinha apenas 3 pés de comprimento e, depois de se formar, não parecia diferente de um verdadeiro leão. Seu corpo era robusto e poderoso, e sua juba roxa era gloriosa e magnífica. Cada fio de pelo era claramente diferenciado e seus olhos âmbar eram brilhantes e aquosos. Não parecia como se fosse formado pelo poder do trovão, mas sim de um genuíno leão. Esta era a fonte do trovão do leão roxo. Fonte do trovão, a origem do trovão. Era uma existência um passo acima de uma alma do trovão. Uma fonte do trovão do mais baixo nível era pelo menos 10 vezes mais aterrorizante que uma alma do trovão. A fonte do trovão do leão roxo já tinha um leve indício de inteligência espiritual. Na verdade, ela já havia descoberto Li Ming desde o começo. Isso porque parte de sua energia era emitida pelo corpo de Li Ming. Essa era a energia do cristal da origem do trovão. Centenas de milhões de anos atrás, o cristal da origem do trovão e a fonte do trovão do leão roxo nasceram juntos. Eles eram do mesmo corpo, então a fonte do trovão do leão roxo certamente poderia sentir sua presença. O cristal da origem do trovão esteve envolvido com a evolução da fonte do trovão do leão roxo. Mas um objeto tão importante havia sido roubado por esse jovem na frente dele. Como ele não poderia odiar Li Ming até os ossos? Era só que ele podia sentir a grande força de Li Ming. Este jovem já era incomparável há alguns anos atrás.
Isso fez com que ele sentisse muito medo e também foi a razão pela qual ele não apareceu imediatamente. Em vez disso, permaneceu oculto, observando secretamente. Embora Li Ming fosse forte, era impossível para a fonte do trovão do leão roxo desistir do crista da origem do trovão. Ele se preparou para se jogar desesperadamente em uma batalha e esperar por uma chance de lançar um ataque furtivo. Mas foi descoberto por Li Ming. Sua inteligência não é tão ruim. Seu cristal da origem do trovão já foi absorvido por mim. Se você quiser pegá-lo de volta, sua única escolha é me devorar. Li Ming extraiu uma longa lança roxa enquanto falava. Essa era uma arma que Jiang Ziji havia deixado no palácio dentro do anel violeta extremo. Era uma longa lança do atributo trovão de alta qualidade. Não era nada para alguém como Jiang Ziji, mas para Li Ming agora, na verdade era extremamente conveniente. Para lidar com a intangível fonte do trovão do leão roxo, a pesada e desajeitada alabarda sanguinária da grande desolação não era a melhor escolha para isso. Em vez disso, a energia sanguinária e da morte na alabarda sanguinária da grande desolação poderia ser restringida pelo poder do trovão. A melhor arma para esta situação era, sem dúvida, essa lança roxa. Submeta-se a mim e viaje pelo mundo comigo. Vou permitir que você evolua. Li Ming apontou sua lança para a fonte do trovão do leão roxo. Um campo de força invisível irrompeu de seu corpo. Antes disso, ele esteve deliberadamente suprimindo a aura do broto do deus Erege. Ele estava com medo de que ele assustasse a fonte do trovão do leão roxo e fizesse com que ele tivesse muito medo de se aproximar dele. Agora, ele não precisava mais fazer isso. A semente do deus Erege era uma força divina transcendente de atributo duplo do fogo e trovão. Com a erupção completa da aura da semente do deus Erege, imediatamente criou uma imensa pressão sobre a fonte do trovão do leão roxo. Era um sentimento de temor e pavor que inchava dentro da fonte do trovão do leão roxo, que parecia ter sido gravada em sua alma desde o nascimento, há centenas de milhões de anos atrás. Era um sentimento que ele nunca poderia apagar. Nesse momento, um traço de medo e alarme brilhou nos olhos da fonte do trovão do leão roxo. Mas ele imediatamente expulsou todas aquelas emoções, substituindo-as por uma raiva ardente. Como fonte do trovão, ele era extremamente arrogante e altivo. Como poderia estar disposto a se entregar a um humano e ser usado de qualquer maneira? Ruar! A fonte do trovão do leão roxo emitiu um rugido que sacudiu o céu, levando consigo a glória do mundo. Todos os relâmpagos nas 100 milhas do domínio de trovões, o roxo esbranquiçado, o roxo dourado, e o vermelho dourado, tudo isso foi varrido para dentro de um enorme vórtice multicolorido. Se várias dezenas de arcos desse relâmpago vermelho dourado se juntassem, seria o suficiente para ameaçar a vida de uma potência do reino mar divino. Com tanto poder do trovão reunido aqui, o poder poderia ser imaginado. Uma brilhante intenção de luta brilhou nos olhos de Li Ming. Esta fonte do trovão do leão roxo poderia obter um incremento no poder dos arredores do domínio de trovões dos 9 céus. Como ele desesperadamente colocou tudo para fora, sua força era aterrorizante. Se Li Ming quisesse absorver essa fonte do trovão, ele precisaria ser extremamente cuidadoso. Caso contrário, havia uma chance de ele sofrer uma reação adversa e queimar todos os seus meridianos, morrendo no processo. Com o apoio da enorme quantidade de energia de origem do atributo trovão dentro do domínio de trovões dos 9 céus, a fonte do trovão do leão roxo subitamente se expandiu para um grau horripilante. Seus olhos brilhavam como uma luz sanguinária. Ele certamente estava com medo do poder e da pressão da semente do deus Erege de Li Ming, mas também desejava possuir esse poder. Se pudesse engolir Li Ming, sua evolução ia alcançar novas alturas. Quando esses pensamentos apareceram na mente da fonte do trovão do leão roxo, ela começou a reagir de maneira enlouquecida e excitada. Sheila. Os raios atrás da fonte do trovão do leão roxo se transformou em dragões de raios coloridos que dispararam em direção a Li Ming. Os dragões de raios de 5 cores uivaram, seus uivos ecoando entre os céus e a terra como estrondos de trovões, atravessando o mundo. Os olhos de Li Ming estavam gelados. Ele gerou sua verdadeira essência até o limite e despejou seu espírito de batalha Ongmeng e sua longa lança roxa, a empurrando direto para os dragões de raios.
Che. 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 Trovão roxo dourado surgiu. Até mesmo a luz nebulosa dentro do domínio de trovões foi dividida. O espírito de batalha Ongmeng de Li Ming suportou diretamente os ataques dos dragões de raios de 5 cores, resistindo ao batismo do trovão. Mas não só o espírito de batalha Ongmeng não enfraqueceu, como se tornou cada vez mais forte. Intenção marcial do demônio celestial, espaço Ongmeng. Quando os dragões de raios rugiram, uma encantadora lótus vermelha floresceu lentamente atrás de Li Ming. Um campo de força invisível surgiu, trazendo consigo uma atmosfera antiga e limitada. Em um instante, o domínio de trovões dos 9 céus foi envolvido pelo espaço Ongmeng. O espaço Ongmeng era capaz de suprimir quase todas as energias e poder das leis. O trovão pertencia à classe dos 5 elementos principais. O poder do trovão nasceu depois do caos e era exatamente uma das leis que era suprimida pelo espaço Ongmeng.